Olá, queridos irmãos e queridas irmãs. Sejam bem-vindos ao nosso podcast diário, a Catequese no Seu Dia. Eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e vamos dar continuidade aos nossos podcasts refletindo sobre o mês da Bíblia. Tua palavra está no som do trovão, tua palavra está no tom da canção, tua palavra está na consciência e na ciência, tua palavra está. Hoje, dia 20/9, segunda-feira, iniciando mais uma semana, nós iremos refletir sobre a seguinte pergunta no nosso podcast de hoje. Jesus é Deus? Sim, é Deus que se fez gente como nós. Como não tínhamos condições de ir até Ele com nossos esforços, Ele veio a nós. Nenhum outro dos tantos personagens bíblicos poderia fazer o que Ele fez. Só nele está a salvação. Sem Ele, continuaríamos sob o poder do pecado e da morte. A esse amor tão grande que Deus demonstrou por todos nós e demonstra a cada dia, que deu a vida, trazendo o seu Filho Jesus para caminhar neste mundo, ensinar tantas coisas e revelar o sentido do amor verdadeiro, nós devemos sempre evangelizar. E evangelizar é um exercício de criatividade. Quem não se lembra daquela passagem do livro de Gênesis em que Deus, depois de criar o mundo e todas as coisas que nele existem, pede ao homem que nomeasse tudo aquilo que ele havia criado? E a palavra de Deus afirma que o homem, obedecendo ao seu Criador, foi capaz de dar nome a todos os animais da terra, as aves do céu e todas as feras selvagens. Claro que ao dar essa ordem, Deus sabia que o homem teria criatividade suficiente para cumprir essa tarefa. Caso contrário, ele jamais teria dado essa incumbência ao homem. Isso demonstra que o ser humano não possui apenas esse dom maravilhoso da criatividade, mas tem capacidade para bem usá-lo. Para levar a evangelização às pessoas é preciso ter criatividade. Contudo, a criatividade é uma capacidade que precisa ser usada, explorada e desenvolvida. Se isso não for feito, pode acontecer algo semelhante com o que acontece com os músculos do nosso corpo quando não é estimulado. Sem estímulo, o músculo acaba passando por um processo de encurtamento e, por fim, atrofia. A criatividade é certamente um talento valiosíssimo e pode ser usado em qualquer esfera da nossa vida, seja dentro das atividades profissionais, no seio familiar, na convivência com os amigos ou em qualquer outro ambiente que se faz parte da vida de cada um. Se a criatividade pode ser usada em todos estes meios citados anteriormente, no exercício da evangelização, não é que ela possa, mas deve ser usada. Seja criativo. Evangelizar nos dias de hoje, exige muita criatividade. Mas, preste atenção, não se trata aqui de uma criatividade desvairada, descabida ou até ridícula. A criatividade que deve ser usada como ferramenta de evangelização é aquela que é maturada na oração e no discernimento. Aquela que vem do Espírito Santo. É o Espírito Santo, aliás, o criativo por excelência. Dele vem toda a criatividade necessária para a evangelização. Certa vez, durante um encontro que o Papa Francisco teve com alguns sacerdotes, ele respondeu a seguinte pergunta: como se pode encontrar a criatividade? O Papa respondeu: antes de tudo, esta é a condição. Se quisermos ser criativos no espírito, não há outro caminho a não ser a oração. Em outras palavras, um evangelizador que não reza já fechou a porta e o caminho para a criatividade. Sem oração, o evangelizador vai lançar mão da criatividade desvairada.
não aquela que brota do Espírito. Por outro lado, a criatividade não é um dom que se basta por si ou um talento que subsiste de modo isolado. Pelo contrário, ela possui companheiras muito próximas que faz produzir frutos abundantes. Duas dessas companheiras, por exemplo, são a ousadia e a iniciativa. A criatividade do espírito unida à ousadia torna-se potência de evangelização. Da mesma forma, o espírito de iniciativa, conjugado com a criatividade que brota de Deus, possui uma força de evangelização estupenda, trabalhando sua criatividade. Assim, o ato de evangelizar é também um exercício de criatividade. Contudo, essa criatividade deve estar unida à oração, ao senso de iniciativa e ousadia do Espírito. Quem poderia afirmar, por exemplo, que o jovem beato Carlos Acutis não fora criativo e ousado ao iniciar uma evangelização pela internet ainda no início dos anos 2000? Aliás, afirmar a existência de um santo criativo é quase que fazer uma afirmação pleonástica. Afinal, que santo não teria sido criativo no espírito? Enfim, conclui esse artigo com outra fala do Papa Francisco, que serve para todos aqueles que desejam evangelizar. Encorajo-vos a dar espaço à criatividade, imaginando e construindo novos percursos de evangelização. A criatividade é fundamental, sejamos todos criativos no espírito. Esse artigo é de Gleidson Carvalho e está disponível no portal Canção Nova. Queridos irmãos e irmãs, você que está ouvindo esse podcast hoje, nesta segunda-feira, que possamos ter coragem de anunciar, de evangelizar tudo aquilo que está escrito na Bíblia, palavras sagradas. Que sejamos criativos, ainda mais nos dias de hoje, enfrentando essa pandemia que a cada dia mais cobra de nós se reinventar, se descobrir, aprender coisas novas, maneiras diferentes, mas não esquecendo da nossa principal essência, que é o Espírito Santo. É Ele que ilumina a nossa inteligência e nos faz capaz de ser criativos, ousados para levar adiante todas as palavras de Cristo. Que você possa exercitar a sua criatividade, como ouvimos aqui. Se você não a exercita, você vai perdendo essa capacidade. E principalmente, seja uma pessoa de iniciativa. Sem iniciativa, você fica com a sua criatividade em desfalque. Seja ousado, tenha iniciativa, procure ser criativo e leve adiante as palavras de Cristo. E não se esqueça que é através do poder da sua fé e da sua oração que o Espírito Santo se manifesta na sua vida e faz a obra acontecer. Vou deixar para você a minha partilha, como sempre venho deixando em todos os nossos podcasts. E é claro que eu te convido a deixar a sua partilha também, fazendo a leitura do livro da carta aos Gálatas, que está sendo o principal estudo deste mês da Bíblia. Leia, reflita, reze e deixe para nós a sua partilha. No nosso podcast do dia 17, a nossa irmã Cecília Duarte, mais uma vez, nos deixa uma partilha. Deixamos que nosso coração seja encharcado pela água da palavra de Deus para germinar os frutos desejados por Ele. Justiça, misericórdia, mansidão, paz, concórdia, sabedoria, felicidade e principalmente humildade, gente. Que palavras fortes e que grandes palavras também para nos encorajar na nossa caminhada e aguçar o nosso desejo de sermos cada vez mais criativos, procurando sempre fazer as nossas orações e pedir a intercessão do Espírito Santo para nos iluminar.
Agradecemos mais uma vez a nossa irmã Cecília Duarte por essa partilha e você também é convidada a deixar a sua aí nos nossos comentários. Como eu falei, vou deixar a minha partilha com vocês. Espero que estejam todos gostando dos nossos podcasts sobre esse mês tão especial que é o mês da Bíblia. Grande abraço a todos, ótima abençoada segunda-feira e amanhã te aguardo para mais um encontro.